Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea, porque vem a vitória de 3-1 contra o Wolverhampton em uma atuação assim que foi boa do Chelsea. O Chelsea não jogou mal, não, mas é aquele negócio, né? Tipo, você vê no jogo os problemas que evitam o Chelsea de ambicionar por mais do que a briga pelo top 4, né? Porque a gente vê um empate saindo numa falha medonha do Robert Sanchez, a falta de letalidade do ataque, da presença diária do clube, né? Porque no final é muito trágico e minimamente engraçado que Cucurella e Desbury Hall tenham mais presença diária, mais força no jogo aéreo do que o centroavante titular da equipe, né? O Nicolas Jackson. A gente já vai falar mais dele. E eles são fundamentais também para que o time consiga buscar essa vitória por 3-1, né? E a verdade é que assim, esse é um jogo também que escancara a diretoria do Chelsea fazendo as decisões que eram assim, incoerentes desde o início da temporada e se provam mais incoerentes agora, principalmente a questão do Chalobah, né? Não existia motivo para querer se livrar dele a qualquer custo, era um jogador com extrema utilidade, hoje chega, mal jogou com os jogadores ali nessa temporada, né? Tipo assim, acho que nem pré-temporada teve junto com o elenco, e jogou muito bem. Ele, inclusive, ia marcar o gol se o Madueke não tirasse dele, né? Porque o Madueke tirou o gol do Chalobah. Ninguém ia tirar aquele gol, nenhum defensor, nenhum goleiro, né? Já a bola ia entrar, o Madueke foi lá e, assim, o Madueke comemorou o gol como se fosse o Puskás dele, né? Tipo assim, como se ele tivesse feito um gol. Tipo, eu me lembro contra o Leicester ano passado, fez um golaço lá acho que na Copa da Inglaterra, né? Do 4-2, né? Mas aquele gol ok, né? Mas esse, assim, eu não vejo motivo pra comemorar desse jeito, né? E, assim, o Madueke, eu acho que as pontas do Chelsea hoje não foram legais, mas pelo menos, assim, ele participou em duas jogadas que ajudaram o Chelsea sair vencedor. O cruzamento para o gol do Cucurella, essa bola aí, eu vou ser sincero ali, como eu disse ali, o gol já ia entrar e tudo isso, mas conta como o gol do Noni Madueke. E a questão é, o Pedro Neto, assim, mais uma partida fraca dele. Ok, que dessa vez ele foi jogar no lado esquerdo, que não é o melhor, mas nada justifica, tipo, colocar ele ali e deixar o Sancho no banco. Não tinha jogo no meio de semana para fazer isso, né? Então, o Sancho, a meu ver, ele entra e ele consegue produzir mais, né? Porque ele tem muito mais qualidade para conduzir a bola e para achar passes curtos e jogadores livres. Tanto é que, assim, a chance que o Sancho cria no final pro Nicolas Jackson, o Pedro Neto não conseguiu no jogo todo, porque ele não tem essa visão, essa antecipação dos jogadores. Ele tenta cruzar para a área, tem um bom cruzamento, mas falta um jogador de presença na área. O Chelsea não tem isso, né? Não é toda hora que você vai ter os escanteios para contar ali com os zagueiros, né? No final, 2 gols hoje teoricamente seriam dos zagueiros, né? O Tosinho, a Darabio e o Marco primeiro. Aí a gente tem o gol do Cucurella, que é um lateral, tipo, quase tudo foi dos defensores. Se o Madueke não vai lá e tira o gol do Chalobah, os gols seriam todos dos defensores. E acho que isso não é lá uma notícia muito positiva para o ataque do Chelsea, né? Hoje uma atuação mais apagada do Cole Palmer, os pontas, como eu disse ali, muitos cruzamentos, né? Tipo, a criatividade foi muito baixa, né? E o fato é que temos que falar mais uma vez do Nicolas Jackson. E hoje eu acho que é a pior situação, né? Que você vê que um Nkunku claramente não tá nos planos do Chelsea mais. Segundo jogo seguido que ele nem entra. Tipo assim, antes a gente criticava, ele entra 10 minutos e 15 minutos. Agora nem sequer entrando tá. E o pior de tudo, sabe o que é? O centroavante titular não marca há 6 jogos. Vocês sabiam disso? Jackson não marca 6 jogos. E olha que hoje o SofaScore foi generoso com ele, porque pra mim ele perdeu uma chance clara no final. Aquele passe do Sanches, o chute dele lá, cara, coisa muito centroavante que guardava aquele gol. Mas é o Jackson, né? Ele tem muita dificuldade de definir de primeira, ele tem muita dificuldade de ganhar duelos físicos contra os zagueiros, ele tem pouca qualidade no jogo aéreo. E aí eu fico perguntando, pega essas coisas que eu falei, esses problemas para um centroavante, entende? Cara, como pode? Eu não consigo entender esse negócio de grande potencial. Primeiro, eu não vejo isso nele. Porque ele joga muito bem fora da área. Então ele é um 10, então ele é um meio atacante. E assim, tem gente melhor do que ele para jogar fora da área. O que a gente precisa do Jackson não é o jogo de fora da área, é o jogo de dentro. Assim, eu não pensaria 2 vezes em trocar o Jackson por um Lewandowski, por o Osimhen, entende? Pelo Gyökeres, pelo... assim, pegar aqui os centroavantes que jogam mais na área, tipo o Haaland, entende? Porque no final o que se pede do centroavante não é ele voltar para criar. E olha que o Gyökeres faz isso muito bem. O que se pede do cara é ser letal. O Jackson não é. Nenhum centroavante letal fica esse jejum todo e assim, perdendo tantas chances. Que o pior de tudo é que não é que ele, tipo assim, tá 6 jogos sem marcar e as chances não aparecem para ele. Aparecem. Assim, tem chance o tempo todo e ele não consegue.
A verdade é que, assim, um dia alguém vai fazer um meme. Tem a metade da cara do Werner e metade do Jackson, né? Vocês mataram o homem, mas não a ideia, né? Entende? Porque, cara, é insustentável isso. O Chelsea, assim, se não vai colocar nenhuma das opções que estão no banco para ser titular no lugar do Jackson, e pra mim, assim, olha, eu vou falar com sinceridade, com essas atuações horríveis dele, eu colocaria até o João Félix improvisado de 9, porque já teve alguns momentos que ele consegue mostrar ali algum senso de antecipação na movimentação, mas obviamente não é um cara muito forte no jogo aéreo. Eu colocaria um Kunku pra receber sequência, tipo, nada justifica o cara tá mofando no banco e não recebe uma chance. É um absurdo isso. O Zazi entrou em campo hoje, o Tyreek George entrou e o Kunku não entrou. É um absurdo isso. E aí, fica nessa situação e o Chelsea recusa a investir pesado para um centroavante. É Delap, é Benjamin Sesko, entende? Olha, não são jogadores ruins, mas o Chelsea precisa de alguém que resolva os problemas. Porque assim, o Delap tem 8 gols no campeonato inglês, ele tem obviamente qualidades que você quer de um centroavante, muito forte fisicamente, faz bem um pivô, mas ele não é o pronto ainda para chegar num clube Big Six e quebrar a banca. Eu não vejo dessa forma, ele perde chances também, ele vem até numa sequência de poucas participações para gol. Ele inclusive acho que não marca um gol com bola rolando desde novembro, né? E aí a gente tem o Benjamin Sesko, esse é até melhor, mais lapidado, tudo isso, mas é cru em vários aspectos. Então, eu não sei por que o Chelsea tem tanta alergia a chegar ali, por exemplo, um Gyökeres e Osimhen e fala, vamos jogar aqui, eu pago a transferência, entende? Porque o problema não é dinheiro, quando eles querem alguém eles pagam, é só olhar pro Caicedo e pro Enzo Fernandes, custaram mais de 100 milhões, e vamos lembrar que tanto o Osimhen quanto o Gyökeres não custariam isso, o Marmoush não custou isso, vale lembrar. Então assim, eu fico pensando, tem centroavante excelente no mercado, que eles não estão contratando porque não querem. Se eles quisessem colocar uma oferta, os caras vendem. Eu não vejo porque o Gyökeres iria se segurar hoje no esporte, com o esporte mostrando uma queda de desempenho e não tendo mais a presença do Rubem Amorim por lá, né? Até os cachorros estão irritados com isso, né? Que o Chelsea não abre mão do Jackson. E assim, 6 jogos sem marcar, sério, dá espaço pro Guio, dá pra qualquer um. É inadmissível isso. É inadmissível. E a questão é, essa falta de concorrência gera o comodismo, né? E a teimosia do técnico e não dá uma oportunidade, né? Porque eu acho um absurdo isso e me dá uma impressão, gente, e assim, isso é minha impressão, de que o Chelsea pode tentar trocar um Kunku pelo Garnacho. Eu acho que seria a pior troca do mundo, inclusive. Acho que o Kunku tem tudo para jogar bem com o Rubem Amorim. E o Garnacho, para mim, é um jogador superestimado. Eu não vejo nele essa qualidade, esse talento todo, né? E, de novo, quer contratar um ponta? Vá atrás lá do Rafael Leão. Tipo, o Manchester United avalia o Garnacho em 60 milhões de euros. O Kvaratskhelia foi pro PSG por 70 milhões de euros. Se você peneirar o mercado, você acha alguém pronto mais barato que o Garnacho. Ou, pelo menos, com preço similar ou levemente acima, entende? Você consegue chegar pro Milan e negociar uma taxa de 80 milhões, até trocar jogadores que o Milan possa gostar, já que eles gostam tanto do João Félix, dá uma oportunidade de colocar o João Félix lá, envia o Pedro Neto junto, já que ele não tem tanta utilidade assim no elenco. Então, cara, eu pessoalmente acho que o Chelsea devia procurar jogadores prontos, ficar só explorando o potencial e esperar que eles sejam lapidados, é pedir para inconsistência, é pedir para tomadas de decisão inconsistente também por parte dos jogadores, para um time irregular. Então, infelizmente, assim, eu vejo um Chelsea que, para mim, assim, tem problemas nítidos e não quer resolvê-los. E é claro, não dá para não falar do Robert Sanchez. Olha, para mim, assim, o maior erro de toda a janela de transferências do Chelsea, né? Assim, assim, o Osimhen não ser contratado e o Chelsea oferecer uma merreca para ele é muito ofensivo e talvez seja pior. Mas me incomoda mais o fato do goleiro do Chelsea, porque o Jackson gerou, o Sanchez, né? Ele gerou 8 erros diretos que geraram grandes chances do adversário. Hoje gerou um gol, inclusive, né? É o pior goleiro em todas as 5 grandes ligas da Europa. Mais que o Onaná, inclusive. Vai lembrar isso, mais que o Onaná. O Chelsea avalou lá a diretoria por causa do jogo com os pés de distribuição de jogo. O Sanchez, ele tem 20% a menos de precisão no jogo com os pés que o George Petrovic. O Petrovic está acertando 48% dos lançamentos longos na Ligue 1. Inclusive, ele está, acho que, no top 3 de goleiros da Ligue 1. Cara, como pode... Assim, eu vou falar uma coisa. Isso, para mim, para os amadores, eu que analiso aqui os jogos da minha cadeira giratória, eu consigo analisar simplesmente assim, o Petrovic é mais goleiro. Qualquer pessoa com mínimo de raciocínio lógico analisa, o Petrovic é mais goleiro. Robert Sanchez não era titular no Brighton quando foi contratado, não era nem reserva, inclusive ele estava a terceira opção do banco. Ele catando pelo Chelsea é um 8,80 e com assim, 8 muito mais frequentes que os 80.
ele gera muitos problemas, ele falha demais. Aí me pergunto, né? Que análise? Que tipo de análise? A gente vê lá, sai aqueles briefings lá. Ah, o Petrovic está abaixo do Sanches. No quê? O que ele tá atrás do Sanches? Me expliquem o que o Sanches faz melhor que o Petrovic. Não vejo um aspecto de um futebol que o Sanches é melhor do que o Petrovic. Nada, nada. Mas para a diretoria do Chelsea, não é só o ponto do Petrovic virar banco. O cara foi chutado do elenco pro Estrasburgo. E pior é ver isso daí, tipo, ó, o Chelsea eles contrataram um jogador do Estrasburgo hoje, que é um zagueiro chamado Sarr, né? Aí ele tem. Pra assim, conseguir contratar ele pra chegar na próxima temporada, eles tinham que encerrar o empréstimo de alguém. Aí encerraram o empréstimo do Wiley, não do Petrovic. Ok, o Wiley que tá machucado é o que menos impacta no Estrasburgo, tem que também entender o lado do time francês. Mas, poxa, cara, o Petrovic não estar no Chelsea hoje é um crime. Essa é a palavra, um crime que o Petrovic não seja o goleiro do Chelsea. Ele é melhor do que o Jorgensen. E ele é muito melhor do que o Sanches. O Sanches é pior que o Jorgensen, é o pior goleiro do Chelsea. E é impressionante que o cara recebe crédito de titular sem ter feito nada de relevante na carreira. O que é o Sanches, gente? Alguém falava, eu quero o Robert Sanches no meu time. Nenhum time grande pensava em Robert Sanches. É um goleiro limitadíssimo e que está sendo titular, bancado pela diretoria. E para mim, mais pela diretoria do que pelo próprio Maresca. Porque vamos ser sinceros, o Maresca fala, o Chalobah não tem espaço. Aí o cara tá jogando e tudo bem. E aí fala, não, agora ele tem espaço, né? Tipo, no desespero apela pro cara e a gente vê que o cara é muito melhor do que as outras opções que o Chelsea bancou, como o Zazi, o Badiashile. Então, assim, é revoltante. Pra mim, assim, esse jogo tem os pontos positivos, o trabalho tático do Maresca não é ruim. E, assim, tem um Chelsea que tá brigando pelo top 4, que é muito bom, mas há problemas que a diretoria se recusa a resolver por teimosia, por não querer aceitar os erros que comete e, assim, por deixar boas oportunidades passarem. E no final, quem sai perdendo com isso e quem acaba sendo prejudicado é o Chelsea. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.